eu só quero rapidinho falar que Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Se Jesus estivesse falando em português, esta mensagem original, ele diria como, igreja? Eu sou o A e o Z, que é a primeira e a última letra do nosso alfabeto. Então esse é o sentido de Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Não há o que comentar aqui, apenas lembrar você que Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você crê em tudo que os evangelhos registram, Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus fez em 3 anos e meio de ministério, eu quero te lembrar que ele não mudou, continua sendo o mesmo Senhor Jesus. Ele fez, ainda continua fazendo. Agora o que muda às vezes é a nossa fé em acreditar isso, como muitos acreditaram naquela época. Mas eu acredito que Jesus é maravilhoso, poderoso e ainda realiza os mesmos milagres. Tem mais alguém aqui que acredita nisso nesta noite? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Verso 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Isso já comentamos há muitas terças-feiras aqui. E possam entrar na cidade pelas portas. Eu quero dar 2 comentários então, tirando a árvore da vida aqui do comentário, porque já temos comentado bastante vezes aqui. Eu quero comentar a questão do sangue do Cordeiro, que é algo importante de falar, e também de entrar pelas portas. Irmãos, eu estava falando aqui sobre fazer a obra de Deus, sobre ministério. Eu vi muito já disso desde criança na igreja. Eu observei algumas vezes determinadas pessoas adentrando ao ministério pela janela. Eu já vi isso acontecer. E eu observei que não foi bom nem para a vida da pessoa e nem para as pessoas que elas lideraram. O que é entrar pela janela? É entrar com jeitinho brasileiro, é entrar porque tem bom dinheiro, porque tem influência e tantas outras coisas mais que infelizmente às vezes podem acontecer. Não refiro necessariamente ao nosso ministério, mas falando de uma maneira geral. Irmãos, o sucesso em tudo nessa vida está em entrar pelas portas, sempre, porque quem entra pela janela é ladrão e salteador. Jesus ensinou isso. Nós temos que entrar pela porta. E quando sairmos, irmãos, em qualquer coisa na nossa vida, devemos sair pela porta. E eu vou mais além ainda com você. Quando sair pela porta, não bata a porta, porque só Deus sabe se a gente não vai precisar bater na mesma porta. Você entende? É um grande ensinamento de vida, irmãos. Eu tenho isso para a minha vida e procuro agir assim. Quanta gente que eu já vi sair de coisa, você é espiritual, você está entendendo o que eu estou dizendo? Não preciso mais, agora ó, fica aí e bate a porta. Só que o mundo dá volta. Só que o mundo dá volta. E daqui a pouco tem que abaixar a cabeça e bater na mesma porta. Não bata a porta. Entre pela porta. Saia pela porta. Salmo 121. O Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída. Sabe o que eu aprendo aí? Entrar com a bênção de Deus. Sair com a bênção de Deus. Se você pegar esse ensinamento para a tua vida, porque isso vai ser importante, não é só agora não. Em toda a nossa jornada, esse ensinamento que eu estou trazendo aos irmãos é muito importante. Entre pela porta sempre. Saia, se tiver que sair, saia pela porta. E nunca bata a porta, porque você não sabe se não vai precisar estar batendo nessa porta de novo. E você pode facilitar ou dificultar. Quem daqui já viu isso acontecendo alguma vez? Levante a mão só, para eu ver se você está entendendo. É desse jeito, não é, irmãos? São ensinamentos preciosos para a nossa vida. Então, aqui diz, para que nós possamos entrar nesta cidade pelas portas. E para terminar o verso 14, eu quero falar para os irmãos que o sangue de Jesus continua sendo poderoso. Eu comentei algumas vezes aqui com os irmãos que a baixa espiritualidade que há nas igrejas e no mundo hoje, isso chegou na área da música também. Mais do que uma vez aqui comentei com os irmãos, não é verdade? Em se tratando dessa questão do sangue, você já conseguiu observar que 90% dos hinos que nós cantamos hoje é só recebe, 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 Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, você vai ter, você vai receber. Você já percebeu que 90%, quase a totalidade dos hinos, são pouquíssimos hinos que nós poderíamos chamar de adoração. Pouquíssimos hinos, porque a adoração não é falar para a igreja, não é falar para o povo receber, é olhar para cima e falar com Deus diretamente. Isto é adoração, exaltar a Ele por aquilo que Ele é. Pouquíssimos. A maior parte dos hinos é uma pregação em forma de louvor, porque a pregação também está nesses moldes hoje.
Qual é o teor da maior parte das pregações? Deus vai fazer, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, fica tranquilo, você está chorando. Claro que Deus pode falar essas coisas, mas irmãos, quem está bem com Deus não precisa de nada disso, porque ele tem a certeza de que Deus está com ele e tudo vai dar certo. Como falta essa intimidade com Deus, tem que suprir com essas outras coisas. Mas quem tem canal aberto com Deus, ele pode estar na prova, na tribulação, ele sabe que no final a vitória é dele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas voltando para essa questão aqui, quantos sinos novos, excetuando a harpa cristã, porque na harpa cristã há muitos, e graças a Deus, que você conhece de hinos novos, que falam do poder que há no sangue de Jesus? Você não acha? Eu acredito que muito dificilmente alguém levantaria agora e diria: ó, pastor, tem aquele hino que está tocando que fala sobre o poder do sangue. Não existe, a igreja perde muito com isso. Sabe por quê, irmãos? O nosso adversário respeita o sangue de Jesus, porque este sangue é poderoso, esse sangue é precioso. Se eu e você estamos aqui nesta noite, é por causa do poder que existe neste sangue, e nós devemos falar sobre o poder do sangue e devemos valorizar o poder que há no sangue do Senhor Jesus. Será que você entende da mesma maneira? Amém, irmãos? Eu quero mostrar só um versículo para você, para que nunca esqueçamos o poder que há no sangue do Senhor Jesus. Primeira carta de Pedro, vamos para lá. Quero mostrar um versículo para você. Primeira carta de Pedro. Irmãos, o tipo de música que a gente gosta, independente das nossas características pessoais. Eu aprendi uma coisa relacionada à música há muito tempo, por trabalhar profissionalmente há 15 anos com isso. É muito fácil a pessoa não gostar do tipo de música e falar que aquela é pecado, e aquele gosta, é boa, então é santa. Eu vi muito isso acontecer. Você sabe do que eu estou dizendo ou não? Cada um de nós já tem dentro da nossa cultura os nossos gostos, não é isso? E é muito fácil aquilo que a gente não gosta, olhar e falar: isso é pecado. Ah, mas se eu gosto, então não é pecado, aí é bom. Mas a palavra de Deus, ela é absoluta, não é de acordo com o gosto de um e de outro. Mas eu percebi uma coisa interessante: quanto mais espirituais nós estamos, nós sabemos discernir o que tem o dedo de Deus e o que não tem o dedo de Deus, na música e em todas as outras coisas. É desse jeito ou não é? Olhe para a tua vida, os momentos que você estava em consagração, em oração. Será que você não foi levado muitas e muitas vezes para a harpa cristã? O Espírito Santo te moveu e te fez lembrar de determinado hino, você cantou, sentiu a presença de Deus. Foi assim ou não foi, irmãos? Claro que muitos hinos fora da harpa cristã também. A realidade, irmãos, é que quando nós estamos bem com Deus, nós só queremos as coisas que tem o dedo de Deus. E se não tem, nós temos o discernimento para entender que aquilo não faz bem para a nossa vida. Isso aqui que eu estou dizendo para os irmãos é tão importante, porque há pessoas que estão tão afastadas do Senhor, tão afastadas, que ele liga na Rede Globo, coloca numa novela, consegue assistir e está tudo bem, não tem problema nenhum. Irmãos, não está bem, aquilo lá está te matando, aquilo é veneno puro. É que você não está enxergando, porque o Deus desse século, ele fechou o entendimento para que as pessoas não creiam. Irmão, uma pessoa que liga numa novela da Rede Globo, outras novelas, come daquilo, assiste o enredo. Agora uma novela maligna, incentivando a ir em centro espírita, falando sobre intimidade. E o filho de Deus, uma filha de Deus, sentar ali na frente, assistir e dizer assim: não sinto nada. Claro que não sente, já morreu espiritualmente. Precisa de colher do céu para abrir o olho. Irmão, quando você está bem com Deus, o Espírito Santo te mostra o que presta e o que não presta, o que você deve comer e o que você não deve comer. Deus não quer que você tenha uma intoxicação. Opa, não é difícil isso em casa. Quase que eu fiquei intoxicado, eu mesmo aqui. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo para você, irmãos? Quando estamos bem com Deus, nós sabemos diferenciar o que tem o dedo de Deus. Irmãos, é possível a gente ficar tão sensível que ao mais leve soprar de algo que é sujo para a nossa vida, o temor é tão grande que o Espírito Santo já nos desvirtua daqui, já nos coloca longe daqui, como se ele não pegasse: meu filho, isso não é bom para você, eu só quero o que é bom para você. Nós devemos avaliar, irmãos, porque a palavra disse nessa noite: quem é sujo e gosta de sujeira, continua se sujando. Mas o Espírito Santo cobra nessa noite: se é santo e gosta de santificação, santifica mais ainda a vida, no nome do Senhor Jesus. Irmão, não dá para comer dessas coisas. Se você tem sensibilidade espiritual, novela não faz parte do teu cardápio.
Internet, muitas coisas não faz parte do teu cardápio. Videogame, tantas outras coisas, fofoca, mentira. Estas coisas não servem para quem está bem com Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Lá no teu trabalho você não engana. Não engana. No comércio não engana. Nas contas paga. Se você está bem com Deus, qualquer coisa que Deus não aprova, você fica incomodado se for entrar por esse caminho. Fica ou não fica, irmãos? Fica incomodado. Glória ao nome do Senhor. Nós fomos para Pedro, não é isso? Vou para Pedro aqui para não ter que repetir aquela palavra de novo. Capítulo 1 e verso 18 e 19. Eu vou ler para que você possa se regozijar nesse texto. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quantos podem ser gratos nessa noite por este sacrifício que eu e você não poderia fazer? Pode subir escada com quanto degrau for, pode mutilar o corpo da maneira que quiser, pode pagar a promessa que quiser. A salvação da nossa alma só com o sangue de Jesus. Ele já fez, ele já pagou, e nós temos que receber por fé. Volte lá para o Apocalipse, nós temos mais alguns minutos, e nós vamos para qual versículo agora? O 15 diz assim: ficarão de fora. Olha, antes de eu ler de quem vai ficar de fora, volte para o capítulo 21 e verso 8. Os irmãos estão lembrados dessas 8 categorias que nós ministramos aqui, que o Senhor disse que vai ficar fora da Nova Jerusalém? Vamos repetir a leitura. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e fornicários, aos feiticeiros e idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aqui o Senhor nos deu 8 categorias de pessoas que não vão herdar a vida eterna. Agora no 22, aqui no verso 15, ele reafirma isso. Então diz assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então você vê uma lista aqui semelhante àquela, o Senhor enfatizando que, olha, porque muita gente, irmãos, cai no engano, uma mentira, de pensar assim: Deus é bom, Deus é amor, e no final vai dar tudo certo para todos. E não é verdade isso. O Senhor Jesus, nos 4 evangelhos está registrados, falou sobre o céu. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar os lugares. Mas se você ler atentamente, ele falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Você encontra muito mais textos sobre o inferno. Ou seja, Jesus não enganou ninguém. Ele disse: olha, tem porta estreita, porta larga, caminho estreito e caminho largo. Os dois não vão dar no mesmo lugar, não. A porta estreita e caminho estreito vai dar na vida eterna, mas a porta larga e o caminho largo vai dar na perdição. Não enganou ninguém. E aqui, encerrando o livro de Apocalipse, encerrando a nossa Bíblia, mais uma vez o Senhor Jesus está dizendo: olha, como começa o verso 15, ficarão de fora. Então, não é igual para todos, não, depende da decisão. Verso número 16. Como? Porque são estrangeiros, né? Então, tem alguém que tem. Alguém tem a Bíblia na linguagem de hoje aí? Está usando a linguagem de hoje? Não. Levante a mão se alguém tem a Bíblia na linguagem de hoje. Você pode fazer a leitura para nós, por favor? Pode? No mesmo versículo? É, o versículo 22, 15. Embora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam mentira. Alguém tem outra versão diferente da que eu estou usando aqui, que é a revista escondida, por exemplo, a NVI? Essas coisas, versões diferentes é que nos ajudam bastante, né? Tem alguém que tem uma versão diferente? Pode manifestar e dar um sinal para que a gente ouça a leitura? Tem ou não, irmãos? Não tem? Na minha Bíblia tem a tradução de cães. Ah. Malvados.
a gente queria chegar nisso, numa palavra nossa linguagem de hoje, que fica mais claro, né? Então vamos ficar com esta palavra, sua Bíblia na linguagem de hoje, né? É na linguagem de hoje, né? Isso aí, irmãos, eu falo das versões da Bíblia, porque tem muitas coisas. Eu vou dar um exemplo que me veio agora em mente. Lembra quando eu ministrei aqui aos irmãos, que o Senhor Jesus falou assim: qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do juízo. Aí a gente lê assim e fala: não vou pecar nunca, que eu não vou chamar ninguém de raca, quando eu sei o que é isso. Como é que eu vou chamar? Né? Raca, eu não sei nem o que é isso, não vou. Eu sei o que é raça, raca, eu não sei, né? Mas aí quando você vai na linguagem de hoje, está dito assim: qualquer um que chamar o seu irmão de idiota, será réu do juízo. Aí você fala: bom, vai ter que tomar cuidado, porque eu só sei o que é, então eu não vou chamar ninguém. Então por isso que eu solicitei aqui a leitura numa outra linguagem. Então malvado é a interpretação ali, não é? Muito bem, nós vamos agora para o verso número 16. É o 16 mesmo? Eu, Jesus, para que não fique dúvida quem é que está falando aqui, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Como que diz agora na sua Bíblia? Nas igrejas. Originalmente nas 7 igrejas do Apocalipse, mas depois em todas as outras igrejas. Hoje nós estamos em Carlos Lourenço, quase 2000 anos depois, sendo abençoados com estas mesmas palavras, a nossa igreja de Carlos Lourenço, e graças a Deus por isso. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Agora o verso número 17, irmãos, diz assim: o Espírito, aqui está falando do Espírito Santo, porque é o Espírito com letra maiúscula. O Espírito Santo e a esposa. Quem é a esposa, irmãos? A igreja. É a igreja. O que ambos dizem? O Espírito Santo e a igreja dizem: vem. E quem ouve, ou seja, eu e você que estamos ouvindo hoje, o que devemos dizer? Vem. Agora, quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, tem um versículo tão lindo na palavra do Senhor, como todos, e eu quero levar os irmãos lá sobre esta palavra do Senhor Jesus. O que ele disse aqui? Quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Ele falou coisa semelhante para a mulher samaritana, está lembrado? Quando eles falaram sobre a água do poço de Jacó, e ele falou: ó, essa aí se você tomar vai dar sede de novo. Eu tenho uma para te dar que vai saciar a tua alma, nunca mais você vai ter sede. É aquela água que preenche o vazio no coração que existe de muitas pessoas. Tem alguém que já foi preenchido já com esta água maravilhosa? Glória ao nome do Senhor. Mas teve um dia, irmãos, eu acho uma cena tão... deverá ter sido uma cena muito linda. João 7, vamos para lá, falando sobre o mesmo assunto aqui. João 7, já estamos caminhando para o final agora. Eu acredito que até esse momento do nosso estudo Deus já nos abençoou, irmãos. Amém. Eu acredito que Deus já nos abençoou. Vamos para João no capítulo 7. Essa cena aqui deve ter sido muito linda. 7. Olhe para o verso 37 e 38. O assunto é o mesmo. Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Oh, glória ao nome do Senhor. Irmãos, isso aqui foi no último dia da festa. Jesus se colocou em pé e trouxe essa palavra. Hoje é o último dia do nosso estudo do Apocalipse. Estamos falando do mesmo assunto. Quem sabe o Senhor pode encher a tua vida nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Será que você acredita que Deus pode encher a tua vida nessa noite? Pastor, eu já estou cheio. Quem está cheio transborda. Quem está vazio se enche. Quem está cheio transborda. Ah, pastor, já estou transbordando. Então ajuda a orar para quem não está, porque a tua ajuda é muito grande. Nós vamos orar daqui a pouquinho no final. Mas vamos voltar lá para o Apocalipse.